Olá, amados irmãos. Hoje, nesse domingo, dia 17 de janeiro, sou eu aqui, Fernando, que venho partilhar com vocês esse Evangelho do dia, que está em São João, capítulo 1, versículo do 35 ao 42. E antes mesmo de começar essa leitura, a partilha, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe aí seu like, sua curtida, para que você esteja sempre conosco, pois diariamente aí postamos vídeos de pequenas reflexões do Evangelho de cada dia. E assim você pode estar tendo essa intimidade com a palavra diariamente, com esse Evangelho que é o próprio Cristo falando para cada um de nós. Amém? Então vamos iniciar a leitura, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Encontro de Jesus com os primeiros discípulos. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que os seguiram, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhe ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que tinham o seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus, Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nessa passagem está aqui falando sobre o encontro de Jesus com os primeiros discípulos. Ouvimos no versículo 1, no versículo 35 adiante, diz que estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Quando aqueles discípulos ouviram João falar dessa forma, eles rapidamente fizeram o quê? Foram ao encontro de Jesus. Por que eles foram ao encontro de Jesus? Porque eles já tinham ouvido tanto falar de Jesus através de João, que bateu neles uma curiosidade e aquela espera daquele que João Batista falou que não era digno nem de amarrar as sandálias de seus pés. Eles acreditaram e viram em Jesus que era verdadeiramente o Filho de Deus, que era o Messias. E foram ao encontro de Jesus. E Jesus, quando percebe que tinha 2 pessoas o seguindo, Jesus pergunta: Para onde vais? E eles, curiosos, perguntam: Senhor, onde tu moras? Jesus diz: Vem e vede. E ali eles foram com Jesus. Aonde ficaram ali com Jesus e ali continuaram. Isso, como diz aqui na 10ª hora, era às 4 horas da tarde. E no versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, que era um daqueles 2 que foram seguir Jesus, ele foi ele então logo procurar o seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias. E levou até Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Amados, vamos colocar hoje, nesse dia de hoje, conta das vezes
as pessoas têm falado de Jesus. Na Santa Missa, o padre tem falado de Jesus. Em grupo de oração, os pregadores, coordenadores têm falado de Jesus. Muitas das vezes a gente tem ouvido falar de Jesus através de televisão, da rádio, aonde for. Mas eu pergunto, será que bate uma certa curiosidade nossa de ir conhecer esse Jesus que tanto falam? Esse Jesus que, naquela época, ainda não tinha começado a curar, a libertar, a realizar milagres, prodígios, ainda não. Só estava sendo o quê? Falado. E mesmo assim, aqueles discípulos, eles acreditaram e o seguiram. E hoje a gente tem visto o quê? Jesus conta as coisas que Jesus já fez. E mesmo assim a gente ainda não tem coragem de segui-lo. Não tem coragem de caminhar com ele. E muitas das vezes, infelizmente, quando caminhamos com Cristo e Jesus vai, como ele falou para aqueles dois discípulos, o que queres, sabe o que a gente começa a falar para Cristo? Senhor, me cura disso, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, eu estou desempregado, estou aquilo, estou aquilo, estou aquilo outro. A gente quer coisas de Deus, mas a gente não quer seguir Jesus. A gente quer favor. Mas ser discípulo de Jesus não é você querer favor de Jesus, é você fazer o que Ele quer que você faça. E o que Ele quer que nós façamos? Evangelizar, se doar, servir ao próximo. Essa é a vontade de Deus e esse é um papel de um discípulo do Senhor. Verdadeiro discípulo. Aquele que se doa, aquele que regaça as mangas e sai à luta, aquele que vai anunciar, aquele que vai fazer o que cada um que é batizado tem o dever de fazer. Porque nós recebemos o Espírito Santo, e é isso que João Batista falou, que Jesus ia batizar no Espírito, e nós nos tornaríamos filhos e filhas de Deus, e também missionários, evangelizadores. De que serve estar cheio do Espírito Santo, mas se os frutos do Espírito Santo, que é para o serviço, está oculto dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos, e não o colocamos para fora. E não colocamos a serviço. Então, nós não estamos fazendo o que devemos fazer. E aquele discípulo que ali ouviu aquelas palavras de Jesus, tocou o seu coração e decidiu seguir, foi em busca do seu irmão para que ele também viesse seguir Jesus, caminhar com Jesus. Então, o meu dever e o seu é experimentar e anunciar e caminhar e fazer com que o outro também caminhe conosco. Porque nós encontramos o que? O caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. E ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas que não caminhemos e nem seguimos em troca de favores, não, mas decisão, de escolha, de certezas, de mudança de vida. Porque fazer a vontade do Pai é caminhar com Jesus. É ser um discípulo do Senhor, mas um discípulo verdadeiro. Aquele que assume verdadeiramente o seu papel como batizado, como filho e filha de Deus. Aquele que deve ser luz no mundo, sal na terra, para iluminar aqueles que ainda vivam nas trevas. E é isso que essa mensagem desse Evangelho quer deixar para cada um de nós nesse domingo. É difícil? Sim, é. Mas quando caminhamos com Cristo, a gente alcança a graça. Porque o próprio Cristo é a própria graça. É a própria bênção. Então, caminhar com Cristo é viver na bênção. E todos nós queremos de fato. Mas a bênção não é coisas materiais,
Bênção é estar com intimidade profunda com o próprio Senhor. E sendo cada vez mais agraciado pelo amor, pelo poder, pela misericórdia do Senhor, a gente consegue ser o quê? Imagem e semelhança. Não somente imagem, mas também semelhança. Fazer com os outros aquilo que o próprio Cristo fez por cada um de nós. E isso é ser discípulo do Senhor. Amém? Então, um bom dia, um ótimo domingo. E Deus te abençoe, que Nossa Senhora possa estar cada vez mais cobrindo a cada um de nós com o seu manto sagrado. Amém? Até mais, se Deus quiser.